Estava orando a Deus, e fui direcionado ao país da Índia no mês de agosto de 2018. Irei escrever essas visões para relatar à igreja. 2 cristãos que congregam comigo foram nessa viagem. Entramos em um pedaço das trevas ao chegarmos nesse país. A sensibilidade negativa que senti ali é pior do que a dos países africanos que já viajei. Ali tem rituais aos demônios todos os dias durante 24 horas. É um país dominado pelo reino das trevas. Eu vi na visão uma mão negra gigante e peluda nos ares do céu perto das nuvens. Essa mão era de um grande principado que reina ali. Nesse país tem grande celeiro de almas aprisionadas. É um dos países que mais entrega almas para o inferno. País de grande população, a maioria é hinduísta, morrem e vão para o inferno. Doenças de ratos e das águas contaminadas têm matado esse povo. As enchentes trazem os bichos das ruas contaminando as águas com bactérias mortais matando a população. Um país esquecido pelos governantes onde a população passa fome, e ainda servem a vários deuses. Os demônios da opressão, além de receberem os rituais, oprimem aquele povo cego. Na visão eu vi milhões de demônios caminhando entre esses povos. Eram tantos demônios que eles passavam perto da gente e sentíamos o vento das suas presenças. Eu e os 2 missionários sentíamos eles passarem correndo e esbarrarem em nossos ombros. Oramos muito naquele lugar. Eu vi milhões de pessoas com jugos sobre as suas costas. Na visão eu os via carregando uma pedra nas costas com pés e as mãos acorrentadas. Pelos seus corpos também eu vi correntes presas em seus peitos e pescoços. Eu e os missionários oramos pela multidão de pessoas que foram à igreja. Eu tive uma visão que da minha boca e da boca dos missionários saíam pequenas espadas que cortaram as correntes e aquelas pessoas foram livres do jugo pesado. Houve muitas conversões, mas muitas pessoas não se converteram por causa de um guru. Ele fazia grandes sinais e pedia para as pessoas acreditarem no seu Deus. Ele colocava as mãos sobre as pessoas fazendo-as morrerem e depois voltarem à vida. Ele disse que estava ressuscitando aquelas pessoas. Ele sentia que podia tirar a vida e depois devolvê-la. Eu tive uma visão com um demônio que tirava a alma da pessoa deixando o corpo morto no chão e depois devolvia aquela alma ao corpo. Esse demônio fazia tudo isso para dar autoridade para o guru, fazendo muitas almas acreditarem nele. A nossa pregação não estava sendo ouvida por causa desse guru. Ele dizia que tirava a vida e devolvia, mas isso era obra dos demônios que ficavam com a alma das pessoas. Os demônios que tiravam as almas das pessoas não desciam para o inferno, mas ficavam vagando com elas. Eu vi um demônio que estava personificado em um ser de asas. Ele também tirava as almas dos corpos e devolvia. Não era somente esse demônio que fazia essa astúcia do engano. Existem vários demônios que operam esses sinais através desses mestres da filosofia hinduísta. Cada grupo de guru tem um demônio que faz tudo o que eles querem. São homens que ficam conectados com os poderes das trevas o dia inteiro. Eles fazem rituais e falam em mantras para alcançarem um nível de espiritualidade muito profundo com as trevas. Se você não vive em santidade e não tem intimidade com Deus, não vá para a Índia. Esses gurus somente com o vento de suas mãos conseguem arremessar uma pessoa para trás igual uma folha seca. Cristãos despreparados fizeram curso de teologia pensando que os seus conhecimentos iriam ganhar almas nesse lugar. Muitos foram mortos pelas feitiçarias desses gurus. Missionários que não vivem uma vida santa e não têm o Espírito Santo foram mortos pelas magias e estão no inferno. Esses gurus também são curandeiros e realizam curas extraordinárias. O guru que eu vi estava atrapalhando a obra de Deus. Eu tive que fazer uma oração para bloquear o seu dom de cura. Ele não conseguia mais fazer milagres. O demônio que usava ele foi me visitar. Ele apareceu no meu quarto. Eu falei a palavra de Deus e uma espada de 2 gumes saiu da minha boca e feriu o demônio. Da minha boca saiu uma espada de fogo e acertou aquele demônio que fugiu da minha presença. A palavra santa que sai de nossas bocas é como uma espada. Eu não queria atingir o guru, mas feri aquele que estava por detrás dele. Minha guerra não era contra o guru, mas contra o seu Deus. O mestre dele perdeu essa guerra, porque um dia uma pessoa morreu e o seu espírito desceu ao inferno. O guru tentou ressuscitar essa pessoa. O demônio tentou trazer a alma para dar vida a essa mulher, mas o próprio Deus não permitiu que a alma dessa pessoa saísse do inferno. O guru ficou frustrado por não ter conseguido dar a vida àquela pessoa. Eu orei com os 2 missionários e o espírito da mulher voltou ao corpo. Jesus deu ordem para a alma da mulher sair do inferno e subir à terra para provar ao guru que ele tem o poder da ressurreição. Aquela mulher ressuscitou e o nome de Jesus foi glorificado. Eu disse ao guru: o Senhor não tem poder de dar a vida. O demônio lhe enganou.
O guru se converteu a Jesus e disse que os demônios que trabalham para os líderes espirituais do hinduísmo estão arrebatando as almas das pessoas para dizerem que tiram a vida e dão a vida. O guru disse que foi arrebatado por um demônio que tirou a sua alma e o levou para a floresta. Ele permaneceu morto por 2 horas. Eu percebi que os demônios sentem inveja de Deus, e agora resolveram arrebatar as almas para imitarem as coisas de Deus. Voltei para o dormitório alegre com a conversão daquele guru que me atrapalhava. Eu tive uma visão com 2 cristãos estudantes de teologia debatendo a palavra. Os 2 demônios assistiam às discussões rindo deles, até que um foi ofendido e ficou muito irado. O seu coração se tornou em trevas, e o que ofendeu ficou feliz por ter ganhado o debate e ria muito. Mas o demônio possuiu o seu corpo. O Senhor me revelou dizendo: todos aqueles que ficam felizes por vencerem os debates humilhando seu próximo são possuídos por um demônio. O outro rapaz que ficou irado também foi possuído por um demônio. O Senhor disse: os 2 demônios que assistiam os 2 cristãos os possuíram. O Senhor me mostrou em outra visão, um cristão amaldiçoando outro por causa de debate. E na última visão eu vi quando um cristão esfaqueou o outro com uma faca por causa de discussões acerca da palavra. Eu vi o demônio do debate. Ele é o responsável que inventa várias correntes ideológicas dentro da teologia e causa divisões entre os cristãos. Eu e os missionários saímos desse país. Os 2 missionários eu mandei voltar para cuidarem das igrejas filiais. E eu fui para a Austrália. Tinha vários missionários de diversos países. A obra de missão desses missionários estava dando tudo errado. Eu orei a Deus e pedi para me mostrar o que estava acontecendo com a missão nesse país. E Deus me mostrou em visão um grupo de bruxas da religião Wicca fazendo magias poderosas de cegueiras espirituais. Eu vi quando os missionários que vieram fazer a missão tiveram os seus olhos espirituais vendados para não enxergarem o pecado e pensarem que tudo estava bem. Eu também tive o meu dom de visão ocultado. Não conseguia enxergar o mundo espiritual. Estava na igreja pregando, mas não conseguia ver os demônios agindo na vida das pessoas. Na visão que tive nas orações eu não conseguia enxergar onde estavam essas bruxas. Apenas via a casa onde elas estavam, mas tudo estava escuro, parecendo que elas tinham apagado as luzes. Eu só conseguia ver a escuridão e ouvir as vozes delas. E os missionários de outros países que eu conheci ali fazendo missões tiveram os dons da visão ocultados, mas não estavam enxergando o mundo espiritual. Todos nós estávamos sem direção naquele momento. Eu que pensava que a religião Wicca era fraca na magia, mas me enganei. Eu orei a Deus, e o Espírito Santo me revelou que existia uma convenção de bruxas nesse país que conseguiam ver todos os passos de cada cristão. O objetivo delas de ocultarem as nossas visões foram para esconderem os seus planos malignos. O Espírito Santo me revelou que elas fizeram um ritual para bloquearem os principais dons dos cristãos. E aqueles que tinham visão espiritual tiveram o seu dom bloqueado. O Espírito Santo disse: ore e repreenda essa escuridão espiritual. Eu orei 4 horas sem parar e vi uma escama espiritual negra que caía dos meus olhos. Quando aquelas escamas caíram dos meus olhos, a minha visão se abriu. Eu conseguia enxergar a mesma casa escura, mas dessa vez ela estava com as suas luzes acesas, pois aquela escuridão que eu enxergava eram as escamas espirituais do bloqueio que elas jogaram nos missionários. Eu vi mais de 12 bruxas reunidas nessa casa. Fui visitar outra igreja, mas agora conseguia ver os demônios, pois as escamas espirituais caíram. Eu preguei nessa igreja e muitos se converteram. Eu vi anjos colocando vestiduras brancas nos irmãos. Eu perguntei ao Senhor: o que isso significa? O Senhor disse: estou purificando os pecados deles. Limparei as suas veredas. Libertarei eles do mundo e serão justificados diante de mim. Nunca mais irão querer pecar. Sentirão desprazer com a corrupção desse mundo e terão nojo do pecado. Levarei alguns ao céu e ao inferno a partir dos anos que estão por vir. Alguns eu tenho separado para uma missão especial. Eu tenho poupado acontecerem catástrofes nesse mundo por causa dos meus remanescentes que ainda não se contaminaram e estão ativos na terra fazendo a minha obra. Depois que recebi essa revelação na igreja, retornei para casa. Quero dizer para você que vive uma vida santa. Grande autoridade no mundo espiritual irá receber se não parar de buscar. Se vocês permanecerem na santidade e não se desviarem, subirão de cargos espirituais. No mundo espiritual também tem cargos celestiais que os próprios anjos nomeiam. No céu cada anjo tem a sua função que Deus assim o entregou. A igreja também é assim. O próprio Jesus manda aos anjos derramarem um óleo brilhoso sobre a cabeça dos santos. Cada unção que o anjo derrama sobre o salvo concede uma capacitação espiritual da guerra contra as legiões demoníacas. Os demônios respeitam o cristão que teve a sua cabeça ungida por um desses óleos celestiais.
Eles sabem que não têm forças contra esse ungido e armas seladas para esses cristãos caírem por conta própria. Eu tive uma visão com os cristãos fazendo a obra de Deus. Eles saíram dos seus empregos pelo chamado de missão. Os anjos com seus livros de ouro anotavam todas as obras deles. Tudo estava sendo registrado no livro de ouro. Depois eu vi uma mão descendo do céu e assinando o livro. E uma voz disse: "Estou aprovando essa obra." Os anjos que registraram as obras daqueles missionários eram as testemunhas de que eles fizeram um bom trabalho. Aquela obra que os missionários estavam fazendo pertencia a Deus. Os missionários estavam trabalhando para Deus, não para o homem e nem para o ministério. Eles não esperavam recompensas das pessoas ou de pastores por aquilo que faziam na obra. Os seus reconhecimentos não vêm dos homens, mas Deus reconhece os seus esforços na obra. Quero dizer para a igreja: se vocês pensam em ter cargos e subirem de cargos na igreja, ainda não compreenderam o que é o Evangelho. Parem de imitar os cristãos de outras igrejas. Sejam diferentes. Brilhem e se destaquem no mundo espiritual. Ser cristão não é pegar uma Bíblia e vir todos os dias para a igreja, cantar e escutar a palavra e depois voltarem para suas casas. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é viver o Evangelho fora da casa de oração, sendo no seu lar ou no trabalho. Ser cristão é viver uma vida de oração dentro do seu lar, não somente na igreja. É muito fácil ser cristão apenas dentro de uma igreja onde são poucas horas de adoração. Ser cristão é dar exemplo dentro do seu lar, na rua da sua casa para os vizinhos verem. Ser cristão é dar exemplo dentro da sua empresa, não escandalizando os funcionários da empresa. Seja o melhor funcionário do seu chefe. E você que é um chefe de empresa e se diz cristão, não oprima os funcionários usando o seu poder para pressionar. Seja justo, não soberbo e arrogante. Eu e muitos cristãos recebemos o chamado para ficarmos na missão em tempo integral. Não foi por vaidade, mas o próprio Jesus que me chamou e disse que eu não iria trabalhar para o homem, mas para Deus. Eu não tive escolha a não ser trabalhar para Jesus e esquecer as grandes empresas. O meu amor pela obra foi maior do que o dinheiro. Se um dia Deus te chamar para viver pela fé e ganhar almas pelo mundo igual a mim, não rejeite o seu chamado. Você terá que deixar de trabalhar para o homem e trabalhará na seara de Deus. O homem pode lhe dar um cargo na empresa, mas Deus lhe dará um cargo para sua obra, e a sua função será ganhador de almas. Quando Deus aprovar você como um dos soldados do céu, Ele o mandará ao campo de batalha. Não é o cargo de homens que vai lhe preparar. O homem pode lhe ungir para ser um bispo ou um missionário, mas se você não for capacitado por Deus, cairá diante dos seus inimigos espirituais no campo de batalha. Acordem, vocês estão em guerra espiritual a todo tempo. Ser cristão não é apenas ser um membro de igreja e dizer que já venceu. Satanás é incansável e ataca a igreja a todo instante. Nesse momento ele está rodeando a sua casa procurando uma legalidade para destruir a sua família. Vigiai, soldados. Estejam com as suas espadas nas mãos e preparados. Não deixe a sua espada guardada na cintura, e seja uma arma de destruição usada por Deus contra todas as fortalezas das trevas. Use o dom que Deus lhe deu. Não enterre a sua arma senão Ele cobra. Deus dá autoridade aos santos. Isso é a sua palavra que garante. Se você vive uma vida santa, as palavras da Bíblia se cumprem em sua vida. As promessas das Escrituras são derramadas sobre você. Se vive a palavra, o Espírito Santo está na sua vida e zela pela sua alma. O Espírito Santo te cela e não deixa os demônios te possuírem. Ele livra da depressão e de outros males que atingem a alma. Seja fiel e não pare de orar, e verás como o Espírito Santo cuidará de você. Ele dá as ferramentas espirituais conforme o relacionamento espiritual que você tem com Ele. Quanto mais profundidade tem em oração, e vive uma vida regada de santidade, mais capacitado será nessa guerra. Se não vive uma vida de oração, não será mais capacitado do que um cristão que ora. Se você não vive uma vida santa, não adianta reclamar porque os demônios estão tocando em sua vida. Depende da medida que você busca. Quanto mais oração, mais força e ferramentas espirituais terão. E quanto mais santidade, mais revestimento das armaduras celestiais. Jesus quer somente aqueles que dão frutos espirituais. Se vive uma vida santa, a palavra de Deus garante a coroa de vida eterna, o galardão e a salvação. Mas se não permanecer até o fim, perderá tudo. Quem vive essa palavra santa, acontecem coisas sobrenaturais em suas vidas. Tem um espírito forte que é ligado diretamente com o céu. Cresça no conhecimento dos mistérios que são revelados. O Espírito Santo alimenta o espírito do homem que vive em oração. Mesmo no momento de tribulação, o Espírito Santo traz paz, alegria e fé. Ele garante a salvação e não desampara os fiéis. A palavra de Deus lhe dá acesso ao Espírito Santo que se aproxima de você. Essa mesma palavra lhe dá autoridade sobre o mundo espiritual.
desde que esteja em santidade, esteja dentro da palavra, faça aquilo que ela manda e renuncie o que ela pede. 3 qualidades espirituais têm que fazer parte da sua vida, que é a fidelidade, santidade e obediência. Lembre-se que Deus lhe dá autoridade no mundo espiritual, não é para que você se promova, não queira promoção ou se aparecer às pessoas. Deus quer ser exaltado na sua vida igual foi na vida de Jesus. O seu crescimento espiritual não é para se tornar conhecido e famoso. O seu crescimento é para a glória de Deus, onde você é apenas um instrumento nas mãos dele. Ele quer mostrar ao mundo o seu poder através de você. Não se exalte para a sua própria queda, nem se vanglorie para a sua própria vergonha. Nessa obra Jesus Cristo é o Supremo, e você é o servo que levará as almas até a presença dele. Homem nenhum rouba a sua glória nessa obra. A obra de Deus é séria. Não é para concorrer quem é o melhor ou quem fala bonito e tem mais conhecimento. A obra de Deus não pode ter ambições por cargos que massageiem os egos de muitos. Quem tem o Espírito Santo é sensível ao seu toque. Quando peca, o Espírito Santo o repreende e lhe faz se arrepender. Já os cristãos que não têm o Espírito Santo e vivem no pecado, esses não são sensíveis ao seu toque por não sentirem o seu toque. O Espírito Santo não está na vida desses e está longe deles por causa das suas transgressões. Já para aqueles que têm intimidade com Deus, o Espírito Santo revela coisas espirituais para quem tem intimidade e a mais ninguém. Quem teve a experiência com Deus foi quem teve intimidade, e somente a pessoa que teve experiência com o sobrenatural de Deus sabe. Por mais que duvidem dessa pessoa, ninguém experimentou o sobrenatural que ela teve. E se eles difamarem a imagem da pessoa que teve a experiência, um dia irão morrer e acertarão os seus pecados. Ninguém pode chamar de mentiroso algo que não viu e nem experimentou. Eu vi na visão cristãos brilhando e a luz da sua vida resplandecia. Pareciam luzes que brilham na escuridão da noite. Eles tiveram os seus entendimentos abertos e começaram a entender as mensagens celestiais recebidas do Espírito Santo. Os mistérios do céu foram desvendados e eles ouviram a voz do Espírito de Deus. Um vento brilhoso desceu do céu em forma de um cobertor e enchia aqueles cristãos. Esses homens foram renovados e ficaram com o padrão de servos fiéis e verdadeiros. Eles brilharam como a luz porque o Espírito Santo os enchia. A luz do Espírito Santo entrou em seus corpos, os fazendo resplandecerem. Quanto mais eles oravam, mas a presença do Espírito Santo ficava mais forte em suas vidas. Quanto mais se sacrificavam em orações, mas a conexão espiritual ficava muito forte com o Espírito Santo na terra, se tornando como se fosse um só corpo com o Espírito Santo. O Espírito Santo ficou tão perto desses cristãos que a distância entre eles ficou nula. Essa é a garantia de que eles estão salvos por estarem perto do Espírito Santo, o Todo-Poderoso que pode salvar as suas almas. O Espírito Santo disse: "Vou afirmá-los igual ao firmamento que existe no céu." Em uma visão, eu vi a relação dos cristãos orando e o Espírito Santo em forma de um ser resplandecente ficou perto deles. A relação espiritual era muito profunda. Pude ver os cristãos sendo estruturados pelo seu poder, e a obra que estava morta começou a funcionar perfeitamente. Cada servo ficou ativo na obra exercendo o seu trabalho ministerial. Através de um grupo de cristãos orando fez uma igreja inteira se despertar. A noiva que estava dormindo acordou, e agora não está mais cortada da videira, e se integrou ao verdadeiro corpo de Cristo. Eles estão com as suas vidas regadas do óleo do azeite espiritual. A unção derramou sobre eles como a chuva em suas vidas. Na visão eu vi os ramos ficando verdejante com o cuidar do Espírito Santo. Essa igreja entrou em comunhão profunda com Deus. A relação espiritual da noiva com o Espírito Santo ficou tão forte que as figueiras caíram, e as obras da carne foram mortas. O Espírito Santo transformou os corações, as mentes e as almas de cada pessoa. A partir da transformação, Deus reconheceu que esse povo era dele. Antes da transformação, Jesus não conhecia essas pessoas como seus servos. A sua vida espiritual é construída com oração, santidade e obediência ao mandar de Deus. A mudança espiritual vai acontecendo todos os dias, quanto mais perto estiver de Deus. Mas as influências dos demônios vão saindo da sua vida. Eles vão perdendo força contra você, e não podem lhe enganar mais. Quando eles tentarem enganar você, o Espírito Santo que está em sua vida lhe avisará. Os demônios podem te tentar, mas não terão forças para te dominar quando o Espírito Santo fizer parte da sua vida. Eu vi na visão a unção do Espírito Santo entrando nas igrejas santas de uma cidade. Somente as igrejas que são marcadas pelo selo do Espírito Santo e pregam a palavra da verdade. Aonde o Espírito Santo passava modificava tudo, e as coisas ficaram puras. Não importa a distância de uma igreja santa de outra, elas estão ligadas através do mesmo Espírito e na mesma doutrina. A noiva é uma só, e está espalhada no mundo todo.
A unção do Espírito ultrapassa as fronteiras. Eu vi como uma luz saía dele e se dividia em várias luzes, e corria em direção aos 4 cantos do mundo. As igrejas santas recebiam a unção dele. Alguns pastores, através do ensino da verdade, ligavam espiritualmente o rebanho ao Espírito Santo, que por sua vez ligou ao Pai e ao Filho. Essas igrejas santas estão ligadas ao Espírito através do ensino da verdade que os pastores ministram. Os irmãos falavam a mesma língua espiritual e estavam unidos no amor, na verdade e na santidade. O Espírito Santo se comunicava espiritualmente com essas igrejas. Essas igrejas que vivem na direção do Espírito Santo nunca serão derrotadas. Eu vi outras igrejas se unindo a essas igrejas santas. As igrejas que estavam caídas e cheias de demônios vivendo na mentira. Os seus pastores se arrependiam e uniam com as igrejas santas por acreditarem no evangelho da verdade que os santos pregavam. Uma unção poderosa saía das igrejas santas e corriam em direção às outras igrejas que se uniram na verdade. O Espírito Santo distribuía a sua unção em outros ministérios que acreditaram na verdade. Eu vi na visão escamas espirituais caindo ao chão. E aquelas igrejas que não eram noivas agora faziam parte do exército de Deus sendo regidas pelo Espírito Santo. Eu vi na visão um povo santificado e unido no amor. E um cordel parecendo um fio elétrico descia na igreja e ligava a igreja ao trono de Jesus. Essa conexão espiritual é como uma aliança entre o noivo e a noiva. Só pode ser desfeita a aliança se a noiva não quiser mais o compromisso. Eu não vi o rosto do Espírito Santo, apenas um corpo brilhoso e cheio de luz. Eu acredito que o seu esplendor é maior do que o sol. E na visão esse esplendor ficou com menos brilho para que eu entendesse o trabalhar dele e não ficasse cego. O Espírito Santo, como intermediário espiritual, intercedia pelas igrejas santas que não sabiam orar direito. Todo o seu esforço era deixar a noiva mais perto de Jesus. Ele ligava as igrejas santas ao céu. Mas antes ele libertava, purificava e santificava o povo. O Espírito Santo fazia todo o trabalho de preparar a noiva e deixar pronta. Ele também batizava, curava os santos e distribuía os dons para que os servos fiéis fizessem as mesmas obras dele. As igrejas que têm a mesma doutrina de Cristo estão ligadas a ele. Essas igrejas foram medidas pelos anjos e tinham a mesma largura e comprimento. As igrejas tinham as medidas certas, que é o padrão de Deus. Eu tive outra visão de alguns ministérios santos se afastando do Evangelho. E quanto mais se distanciavam da verdade, mais o Espírito Santo se distanciava deles. A presença dele foi ficando cada vez mais fraca até que desapareceu. E o povo não sentia mais a presença do Espírito Santo. Eles ficaram sem vidas espirituais e morreram espiritualmente. Pude ver grandes trevas descendo em cima do teto dessa igreja. Um dos membros sentiu a ausência do Espírito Santo e clamou a Deus. Ele se arrependeu e de repente uma espécie de um fio brilhoso desceu do céu e lhe deu força. O Espírito Santo se aproximou dele mais uma vez, e através da sua vida a igreja foi despertada. Ele avivou aquele rebanho que voltou ao primeiro amor e abandonou o pecado. Selos foram colocados na fronte daqueles povos, sendo mais uma vez propriedade de Deus. E depois dessa visão eu tive outra. Eu tive uma visão de um falso profeta. Ele profetizava bênçãos em nome de Jesus. As pessoas acreditaram com fé na palavra mentirosa que saía da boca desse homem. Essas pessoas recebiam bênçãos materiais, não de Deus, e sim dos demônios. As legiões dos ares desciam com os pedidos de cada pessoa que acreditaram nas palavras do falso profeta. As pessoas creram naquilo que Jesus não prometeu, mas naquilo que o falso profeta prometeu usando o nome de um Deus que ele não conhece. As bênçãos que os demônios dos ares entregaram tinham o objetivo de afirmar que o falso profeta era de Deus. E tudo o que ele pedia em nome de Jesus acontecia na hora. O objetivo dos demônios era assegurar aquelas almas no aprisco do falso profeta. Por isso é que sinais, maravilhas e bênçãos financeiras aconteciam na hora. Fazendo isso, o rebanho fica preso no aprisco do engano até morrer e ir ao inferno. E assim as almas ficam na cegueira espiritual, e a verdade permanece oculta aos seus ouvidos. Eu tive uma visão de um exército de demônios jogando dardos nas igrejas. O alvo era a mente dos cristãos. Os pensamentos dos santos não eram penetrados. Os demônios polegares tentaram possuir a mente deles, mas não conseguiram ter acesso à cabeça dos que viviam em santidade. Somente os cristãos impuros que tiveram as suas mentes possuídas por terem pensamentos imorais. Outros cristãos eram atingidos por dardos de enfermidades por terem abominações em seus lares. Os demônios só habitam dentro dos lares se tiver legalidade para eles destruírem uma família. Por isso jogue fora objetos ou coisas que atraem os demônios para o seu lar. A pedra que lhe faz tropeçar nesse caminho estreito, tire-a do seu caminho.
Viva uma vida santa, e Satanás não poderá roubar a sua salvação se for fiel até o fim. Para quem ainda não está congregando na casa de oração, quero dizer que não existe salvação sem o corpo de Cristo. Não serão salvos se não estiverem em comunhão com a igreja. Não herdarão a vida eterna se não se unirem com outros irmãos. A palavra de Deus diz: onde estiver 2 ou 3 ali estarei. Deus quer ver a igreja unida e congregando juntas. Pessoas arrogantes dizem que são o templo do Espírito Santo e não precisam da casa de oração para adorarem a Deus. No céu tem um templo branco de adoração a Deus. Essas pessoas que não gostam de se unirem com os cristãos para adorarem a Deus pregam a desunião e o desmembramento do corpo de Cristo. Eles dizem que não precisam das casas de orações, e vivem uma vida vazia dentro dos seus lares onde não fazem cultos caseiros e nem convidam os cristãos para orar. Tive uma visão dos demônios tocando na área material de um irmão, fazendo ele ter grande prejuízo financeiro. Mas o Senhor envergonhou esse demônio e restituiu tudo o que ele perdeu. O Senhor é fiel quando um servo não nega o seu nome nos momentos difíceis. Se o Senhor permitiu dos demônios tocarem na vida financeira, significa que ele tem uma grande bênção para entregar. Eu tive uma visão de muitos anjos descendo com pedrinhas brilhantes em suas mãos. Uma voz disse: cada pedrinha daquelas são as bênçãos dos santos. Não há motivo para se desviarem do caminho santo por causa de propriedades de terra ou bens materiais. Isso é passageiro. Quando morrer não irá levar, nem o seu corpo carnal irá levar. A matéria fica na terra, mas a sua alma irá levar para a eternidade. Jesus tem muito mais para lhe dar do que uma construção de concreto na terra ou metais que enferrujam. Tudo nessa terra se deteriora, mas o que é eterno está guardado. Quanto mais se prender nas coisas terrenas, mas os espinhos espirituais impedirão o seu crescimento na graça. Quantos de vocês têm orado pedindo coisas materiais? Os seus corações estão presos naquilo que vai perecer. Jesus tem amor à sua alma e não quer lhe entregar aquilo que o seu coração fica preso. Isso pode significar a sua morte espiritual. Muitos não receberam ainda as suas bênçãos porque existe uma preocupação de Jesus a respeito da entrega de bênçãos. O amor dele às almas e a salvação é mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Eu vi na visão os demônios confiscando os bens dos cristãos. E Jesus permitia para que eles viessem a se despertar e não darem mais valor às suas posses, deixando a obra de Jesus de lado. Nesse momento que relato as visões, joelhos se dobram diante de Jesus e clamam por perderem aquilo que impedia o seu despertamento. Clamam pelos seus bens materiais perdidos, mas não clamam por santidade. Tive outra visão daqueles que oram sinceramente. Os demônios tentavam interferir nas orações deles, jogando pensamentos de preocupação em suas mentes, mas não conseguiram. As orações dos santos que se despertaram nas orações subiram ao céu. Mesmo em grande distância entre o céu e a terra teve um grande alcance. Eu tive uma visão de um cristão orando. Ele orou na linguagem celestial para que os demônios não viessem a entender. As legiões ficaram agitadas sem saber o que lhe orava a Deus. Eles não conseguiam arquitetar os seus planos para impedirem os pedidos de oração. Os demônios viam as orações subindo como uma bola de fogo, mas não sabiam o que havia sido falado na oração. Eles tentaram capturar a bola de fogo sem saber o que foi pedido. E quando eles pegaram a bola de fogo, não conseguiram decifrar a mensagem celestial escrita nela. E assim eles não conseguiram saber o que o santo disse para poderem colocar impedimento às suas orações. A bola de fogo escapou das garras do principado e subiu ao céu, entrando nas mansões celestiais. Um anjo desceu do céu para dar a bênção para o homem de Deus. Um exército de demônios fez uma barreira nos ares para o anjo não descer à terra para entregar a bênção. Eu vi quando uma bola de fogo gigantesca desceu do céu e acertou aquela barreira de demônios, jogando todos na terra. Irei revelar o mistério dos anjos na terra. Eu vi quando o anjo desceu com a bênção, e outro anjo desceu atrás dando cobertura para que o anjo chegasse ao destino certo, que era a casa do homem de Deus. Esse anjo ficou em cima do teto da casa dando cobertura, e o outro anjo entregou a bênção pessoalmente ao homem de Deus. A mesma coisa que aconteceu com esse servo aconteceu comigo. Um anjo desceu em resposta à minha oração, e o outro anjo com espada na mão flutuava em cima da minha casa dando cobertura para o anjo da bênção. O anjo da bênção entregou uma caixinha que brilhava em minhas mãos, que seria algo de especial que iria acontecer comigo. A minha esposa não viu a caixinha. Somente quem tem visão espiritual que vê. Se você vive uma vida santa, pode ter certeza que o anjo vai descer no seu lar para entregar a sua bênção. Os anjos são organizados. Eu tive uma visão deles descendo para entregar as bênçãos para uns e outros não. O Senhor disse: servo, não se espante. Existe um tempo determinado para a distribuição de bênçãos para cada santo.
Também tive uma visão com os anjos fazendo os demônios usarem as pessoas ricas para entregar as bênçãos financeiras aos servos fiéis que necessitavam. Também vi uma comitiva de anjos ao lado dos servos de Deus os protegendo das forças do mal. Uma classe de anjos poderosos e bem organizados lutaram em defesa dos santos e do interesse da obra de Deus. Até os novos convertidos que ainda não foram capacitados das armaduras de Deus, só porque entregaram as suas vidas a Jesus, receberam assistência angelicais. Grupos de anjos desceram para defender as causas desses homens. Eles não tinham forças para lutarem nem capacidade de vencerem a guerra por serem novos convertidos. O céu se abriu, e o recurso espiritual desceu para ajudar eles. Milícias de anjos desceram e castigaram aqueles demônios que tentaram destruir as meninas dos olhos de Deus. Esses novos convertidos tinham os seus nomes escritos no livro de ouro, que é o livro da vida. Eles eram os cidadãos do céu que estão em obra passageira na terra. Eles têm o direito da herança e a garantia da salvação pelo testemunho de vida que dão. Na outra visão, eu vi os anjos descendo do céu para receberem as almas de alguns santos que morreram, e os conduziam ao céu levando para os seus lares celestiais. E os anjos transferiam a obra daqueles que haviam morrido para outros que estão vivos. A responsabilidade era passada para outro continuar exercendo a função dos que faleceram. E assim a obra não parava. As funções ministeriais de todos os que morreram foram transferidas para outros cristãos. E os que estavam se preparando em oração receberam uma capacitação espiritual para fazerem o trabalho daqueles que morreram. A obra de Deus é ativa. Quando um morre, Deus levanta outro para ficar no lugar. Os anjos estão trabalhando pelo seu ministério e o Espírito Santo está contigo. Deus protege onde os servos pisam os seus pés. Tem um anjo de guerra que acompanha em suas caminhadas. Tudo o que você faz na terra para Deus não é em vão. Tem um anjo que anota todos os seus esforços na obra, que serão retribuídos como galardão. Eu vi anjos descendo do céu para entregarem as bênçãos aos santos. Outros anjos que acompanham esses anjos anotavam em um livro, deixando registrado que aqueles servos receberam as bênçãos. E nas igrejas onde os falsos pastores profetizavam bênçãos e as pessoas recebiam, os anjos não anotavam aquelas bênçãos por não serem da parte de Deus. No dia do juízo, as pessoas que viveram no pecado e acreditaram nesses falsos ministérios dirão assim: perdi a minha salvação porque o Senhor me encheu de bênçãos. Me deu carro, casa e dinheiro naquela igreja. Todo esse materialismo prendeu meu coração, me levando ao inferno. O Senhor Jesus dirá: não fui eu que lhe dei essas bênçãos materiais que condenou a sua alma. E o anjo mostrará o livro da bênção, provando que não registrou aquelas bênçãos no livro, e chamará um demônio que mostrará outro livro. E nesse livro sombrio estará registrado aquelas bênçãos que as pessoas pediram, bênçãos que os levaram à perdição de suas almas. No livro das bênçãos só estão registrados os nomes daqueles que receberam as bênçãos da parte de Deus. Quando Jesus fala, cumpre a sua palavra. Quando o homem fala, mentindo, usando o seu nome para oferecer bênçãos, ele não cumpre. E os demônios se aproveitam para realizarem aqueles desejos. Satanás também dá dinheiro, emprego e tudo o que as pessoas desejam, desde que acreditem em profecias mentirosas que o falso profeta que tanto contribuiu para que o seu reino não seja envergonhado, principalmente para aquelas pessoas que ainda não se converteram e os seus corações estão no materialismo. Essas pessoas vão à igreja para buscarem bênçãos e não a Deus. Os demônios se aproveitam dos desejos que estão em seus corações para realizarem os pedidos. Os demônios não podem entregar as bênçãos materiais ou espirituais aos santos. Deus sabe identificar aqueles que são seus. O Espírito Santo não deixa os demônios entregar aos santos os seus presentes. Quando um cristão ora a Deus pedindo uma bênção, os demônios não têm o direito de entregarem a bênção que o cristão pediu. O que esses demônios podem fazer é agir indiretamente usando pessoas para oferecerem algo ou uma bênção para afastar o cristão de Deus. Os anjos que registram as bênçãos com os outros anjos que o distribuem são bem úteis em servir o povo de Deus. Eles prestam serviços à igreja e ao povo de Deus que trabalham para as almas. E quando a igreja está em perigo, os anjos de guerra vêm em seu auxílio. Arcanjos poderosos estão a serviço da igreja. Eu vi um deles regendo uma legião de anjos. Todos eles executam os seus trabalhos na terra. Eles seguem as normas do céu com amor, enquanto o povo de Deus tem dificuldades de seguir a doutrina. E quando faz, não faz por amor. Alguns desses anjos são de guerra, e agem dentro das leis divinas obedecendo todas elas. Eles cumprem decretos divinos e fazem profecias se cumprirem. Eles trabalham dia e noite pelos propósitos de Deus. Sempre estão em atividades descendo na terra.
Eu vi tudo isso na visão. Enquanto que a igreja não quer trabalhar para Deus servindo na obra, eu vi os anjos executores das leis descendo do céu. Eles guerrearam contra os demônios, fazendo todos fugirem. Eles anularam as obras malignas de destruição contra os servos fiéis. Todo o mal que foi feito para prejudicar os santos foram desfeitos. Os anjos trabalham na terra para manter a ordem no mundo espiritual que os demônios tentam destruir. Eles beneficiam a igreja de Jesus. Os anjos têm guardado a noiva e impedido que os demônios venham a fazer o que quiserem com os santos. Eles têm desfeito ciladas e cortado laços de morte no mundo espiritual. Eles têm ajudado os pastores a cuidarem da santa doutrina. Têm evitado que os santos tenham as suas vidas espirituais contaminadas. Eles têm alertado os santos para não caírem no engano das seitas. Isso é válido para aqueles que não se contaminam e lutam para não caírem no pecado. Os anjos protegem os santos do perigo da morte como acidentes e assassinatos. Já aqueles que escolhem o caminho do pecado e tomaram a decisão de continuar nessa vida perdem a proteção angelical. Todos os esforços que os anjos fazem são para guardar a vida dos santos e conservar as suas integridades espirituais. Eu vi na visão os anjos com as suas espadas destruindo as muralhas do impedimento que atrapalham a obra de Deus. Eles não permitiam que os demônios destruíssem as igrejas santas. Muitos desses demônios querem acabar de vez com as igrejas que pregam a verdade. Tem anjos que prendem alguns demônios deixando eles apreendidos para não causarem desordem na obra santa. Conforme a igreja ora, mas os anjos pelejam por ela. Eles reprimem todas as atividades malignas contra a noiva santa, defendendo tudo que é santo. Esses anjos de guerra são especializados em batalhas. Tudo isso eu vi na visão da madrugada. Foram uma hora de visão sobre o ministério dos anjos aqui na terra. Também vi os anjos da segurança da noiva, que podem ser chamados de anjos da proteção. Cada santo é monitorado por um anjo protetor que o acompanha dando proteção. Eles são sensíveis ao pecado igual ao Espírito Santo. Basta cometer um pecado, e o seu anjo protetor se afasta de você e os demônios se aproximam. Caso o cristão se arrependa dos seus pecados, o anjo da segurança volta para guardar a sua casa. O anjo da proteção vigia os demônios que ficam rodeando a casa dos servos de Deus. O anjo da segurança não impede que o demônio entre no lar, desde que ele cumpra os limites até onde ele pode ir. O demônio só pode destruir se houver legalidade. Ele pode entrar no lar e testar a fé do cristão até causar tentação, menos tocar na alma. O anjo também permite deles lançarem dardos. Quando o cristão está forte espiritualmente, o anjo da segurança o deixa batalhar sozinho contra os demônios. O anjo protetor só intervém caso o servo não consiga vencer a guerra. Eu mesmo, quando oro à noite, algumas vezes demônios me atacam com os seus dardos que ao chegar perto de mim caem no chão por causa da unção. Eu consegui vencer uma guerra na oração travando uma batalha com 2 demônios que me atacaram na madrugada. Eu apenas apontava o dedo em direção aos demônios, e fogo saía e queimava eles, até que recuaram e desapareceram. O meu anjo protetor não fez nada e ficou observando. Ele não interveio porque viu que eu estava vencendo. Se fosse alguns anos atrás, com certeza o anjo teria me ajudado por causa da minha fraqueza. Os novos convertidos ainda não têm autoridade, e também os cristãos antigos que não têm intimidade com Deus e não oram. Mesmo assim, se fores obediente, serão protegidos. Já o cristão que deixa o pecado entrar, abre legalidade, e o anjo protetor também não ajuda nessa guerra. Quando abre legalidade para os demônios no mundo espiritual, eles ganham o direito de derrotar o cristão que pecou e destrói o seu lar. Essa foi a condição que o próprio Deus concedeu aos demônios, e somente terão força para agirem mediante ao pecado. Esse tem sido o motivo da derrota de muitos cristãos que desistem da obra e vão para o mundo viver no pecado. Eles culpam a Deus pelos seus fracassos e não querem mais servi-lo. Eles mesmos abrem essas legalidades para terem as suas vidas destruídas. Já o cristão que continua na obra e mesmo assim não deixa o pecado, esse não tem unção e nem arma espiritual o suficiente para vencerem a guerra. A sua autoridade espiritual é tirada. Sendo assim, os demônios não têm medo dele. Se um cristão é autêntico e agrada tanto a Deus, um anjo assina o seu nome em um livro de ouro como cristãos verdadeiros. Esses são como joias raras. Os anjos se responsabilizam por cada um deles desde que sejam fiéis. Quando fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Eu tive uma visão de um anjo descendo em uma igreja falsa. Dentro dessa igreja tinha uma serva de Deus muito séria que não participava do pecado. Por causa dela, o anjo desceu dentro do ninho de Satanás. O anjo disse que Deus atendeu a oração dela e ele veio entregar a bênção dela. Hoje ela não congrega mais nessa igreja, pois o Espírito Santo a tirou daquele lugar e a revelou que o lugar dela não era ali. Ele disse: saia da onde ensina mentira, antes que confundam a sua mente.
Também tive uma visão com milhões de anjos que fiscalizam as igrejas verdadeiras e as falsas. Tudo o que acontecia na casa de oração, de bom ou mal, eles registraram em seus livros. Pude ver um anjo dentro de uma falsa igreja registrando todas as abominações que aconteciam nos cultos, e até as mentiras que o pastor dizia em nome de Deus. E os cristãos santos que foram desamparados financeiramente pela igreja eram amparados pelos anjos que ficaram aos seus lados usando pessoas ímpias para os ajudarem em suas necessidades. As crianças que vivem em santidade renunciam os desenhos, games e as rebeldias contra os pais e os costumes do mundo. Os demônios mirins não conseguiam tocar nessas crianças por não acharem legalidade. Os anjos protegiam essas crianças que agradavam a Deus. Crianças que não falam palavras chulas, delas saem o perfeito louvor. Os novos convertidos que abandonam o pecado e começam a viver em santidade também são protegidos pelos anjos. Enquanto Hollywood faz propaganda ao Batman e Superman promovendo esses demônios. Mas na realidade quem são os heróis é cada anjo que trabalham nessa terra para a obra de Deus crescer. As milícias de anjos batalham contra os demônios para livrar os santos. Eles pelejam a favor dos pobres de espíritos, dão assistência aos humildes e protegem os pequenos. Não estamos sozinhos nessa guerra, igreja. Os anjos estão conosco. Não precisa a igreja pelejar contra os perseguidores entrando em confronto verbal. O Senhor Jesus é a sua justiça e pelejará contra as legiões que usam essas pessoas. Os anjos obrigam os demônios a usarem os empresários para darem emprego aos cristãos, mesmo contra a vontade deles. Os demônios fazem. Os anjos lutam pelo interesse da igreja enquanto a igreja defende a causa do evangelho. É por isso que a Igreja Santa é respeitada como noiva legítima devido à sua obediência. O objetivo da igreja é a salvação. Então vivam em união e harmonia. Vendo como os anjos trabalham na terra, me incentiva a querer trabalhar muito mais para Deus. Os anjos trabalham para Deus como servos. Porque você não quer ser servo não querendo trabalhar na obra. Vocês não querem servir e ficam dando ordens para Deus realizar os seus caprichos pensando que Ele tem que obedecer aos seus pedidos. Aprendam a serem submissos iguais aos anjos. Um obreiro que congrega comigo me perguntou por que eu não gostava de internet e aparecer nas mídias ou em canais. Eu disse para ele que tenho ordens divinas para não fazer gravações e tenho que obedecer à voz de Deus. Não que seja pecado eu gravar vídeos, mas eu tenho que obedecer à voz de Deus e apenas relatar as minhas visões por escrito. Você que acompanha as minhas visões e tem vontade de me conhecer pessoalmente, saiba que a qualquer momento posso visitar a sua igreja de surpresa. Para você que deseja que eu visite a sua igreja, não fique triste se eu não for, pois sou apenas um homem. E não posso estar em todas as igrejas ao mesmo tempo. Mas através dessas visões que vocês estão ouvindo é como se eu estivesse aí pessoalmente. Pois o mesmo Espírito Santo que está em minha vida irá visitar a todos. Eu vou onde o Espírito Santo me enviar. Não é através de convites humanos para satisfazer os desejos de pastores que querem ver as suas igrejas cheias. Não vou por ofertas também. Em nome de Jesus entrego essas visões para a igreja. Somente até aqui Deus permitiu que eu relatasse. Fiquem na paz de Jesus, igreja. Amém.